Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral, edição desta quinta-feira. Quinta-feira é o dia da bancada feminina do Opinião Litoral. A Renata Reis, advogada, procuradora-geral do município de Santos, a Lara Matos, especialista em gestão. A gente vai começar com uma decisão do Supremo, Renata, que é jurídica, né? Que é a de fazer a correção pela inflação do fundo de garantia, que foi um dinheiro que, desde que foi instituído, o trabalhador perde dinheiro porque o rendimento do fundo de garantia, que vai sendo depositado todo mês, é menor do que qualquer outra aplicação financeira, né, Renata? Boa tarde. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Lara, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É uma decisão que me parece justa, porque o fundo de garantia, ele é um dinheiro depositado pelo empregador, que o empregado só pode fazer uso dele em algumas circunstâncias específicas previstas em lei, e enquanto esse dinheiro está lá, tem gente que se beneficia disso, os próprios bancos, o próprio governo. Então, você, com a decisão do Supremo, você permite que haja uma isonomia nos rendimentos que você tem desses depósitos e você propicia, quando o trabalhador puder fazer uso dela, que ele faça uso realmente de um valor que represente a realidade do tempo que ele trabalhou até que os depósitos sejam utilizados efetivamente. Diferente do servidor público, que tem uma série de outros benefícios previstos na legislação, mas não tem o fundo de garantia, o trabalhador muitas vezes tem no fundo de garantia a sua última e única saída para adquirir a casa própria e por uma série de outras circunstâncias que a vida propicia e que ele tem a oportunidade de utilizar. Então, com a decisão do Supremo, eu acredito que vai haver uma isonomia maior entre aquilo que é depositado pelo setor privado nas operações naturais e normais, né, bancárias, com o FGTS, trazendo mais justiça na hora do resgate desses depósitos. Agora, primeiro, Lara, que demorou muito isso, porque a vida inteira o trabalhador perdeu com o reajuste com a correção do fundo de garantia. E segundo, que a imagem do Supremo hoje é muito ruim, a gente percebe claramente uma campanha contra a imagem do Supremo, inclusive com inverdades, assim, dizendo que o Supremo legisla, quando na verdade ele é provocado em algumas questões quando a legislação não é clara, né? Mas essa decisão que beneficia o trabalhador, eu não acredito que reverta em vantagem para a imagem do Supremo. Olá, Paulo. Boa Olá, tarde. Renata. Boa tarde. Talvez precise de muito mais, né? Mas é como você de fato falou. Eu também acho que demorou demais. Particularmente, eu penso que o fundo de garantia deveria ser liberado, sim, para que eu, que tenho esse direito, possa aplicar esse dinheiro em qualquer outra circunstância que não ficar ali parado, porque hoje é 3% ao ano, é menor do que a poupança. Então, é um absurdo, né? E a inflação em torno de 5, quer dizer, quando você tira esse dinheiro, você perdeu muito dinheiro no tempo. E como a Renata disse, o uso disso se dá em face de casa própria, mas como gestora, eu vejo muita gente, quando tem acesso ao fundo de garantia, ele acaba usando inclusive para empreender em novos negócios. Então é um dinheiro sim que o trabalhador conta, porém ele precisa, essa ação eu acho extremamente vantajosa hoje, ainda que tenha demorado, mas o trabalhador precisa sim ter acesso a esse dinheiro e o dinheiro valorado ao tempo e não a perda de dinheiro que a gente tem no tempo por conta desses índices que são, enfim, ridículos, né? A ideia, Renata, do fundo de garantia é a de uma garantia na hora do desemprego, né? Muito depois dele veio o seguro-desemprego, né? Sim, o fundo de garantia ele tem uma dessas finalidades, que é que o trabalhador, ao longo da sua vida profissional, ele tem ali uma garantia, como o próprio nome diz, no caso de rescisão do contrato de trabalho, ele possa se beneficiar de alguma forma de uma reserva. Agora, essa reserva, como a Lara falou, como a gente tinha falado aqui um pouco antes, ela tem que representar a realidade do mercado financeiro e não representar uma perda para o trabalhador. Inclusive, no caso de demissão sem justa causa, a empresa é obrigada a colocar um dinheiro a mais. Tem multa. Uma multa em relação ao fundo de garantia que ela
pagou para o Sim, trabalhador. exatamente. Eu não sou especialista em direito trabalhista, nunca atuei nessa área, mas são coisas que a gente, quando está na faculdade, a gente aprende. O trabalhador demitido, né, quando a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, o empregador tem uma série de penalidades. Uma delas é a multa sobre os depósitos do FGTS. A segunda pauta que a gente vai discutir hoje, Lara, é referente a costumes. Existe um combate ao cigarro no mundo todo, no Brasil. As leis contra o fumo em locais públicos ficaram mais duras, a população aceitou bem. E uma das opções foi o cigarro eletrônico, vape ou vape, como algumas pessoas falam de uma maneira, outras pessoas falam de outra. Uma pesquisa, que eu não sei se foi financiada pela indústria do cigarro ou não, mostrou que o vape é 6 vezes mais tóxico, é até 6 vezes mais tóxico, porque você pode dosar, né, a nicotina, né, os tóxicos do cigarro no vape, até 6 vezes mais tóxico que o cigarro. Então, Paulo, nós já fomos mais jovens, né? E eu que sou do fitness, né? Sempre muito preocupada com a minha saúde e minha alimentação, eu confesso que uma fase aí da minha adolescência, eu experimentei o cigarro como um estilo de vida, né? Como, enfim, uma bobagem, mas faz parte aí da adolescência. E hoje eu vejo muito isso como um costume, como um estilo, e não necessariamente pelo cigarro em si. Mas qual é a grande diferença? É claro que na minha adolescência eu tinha informação, mas não necessariamente do jeito que a gente tem hoje. Então estão aí os dados, né? Por mais que possa vir a ser uma pesquisa financiada, Paulo, é uma informação que a gente de alguma forma não duvida, né? Porque o que tem nicotina e outros produtos tóxicos, como no cigarro, é claro que não faz bem para a saúde. Então, diante desses fatos, dessas informações, o que cabe aí ao jovem, porque eu vejo mais jovem utilizando esse mecanismo do que, de fato, pessoas mais velhas. Eu vejo as pessoas mais velhas que fumam com cigarro tradicional, mesmo porque já tem esse hábito adquirido ao longo da vida. Então, jovens, a informação está aí, a decisão está nas suas mãos. Será que vale a pena esse risco? Porque hoje, enquanto jovem, você não sente muito efeito. Mas à medida que você vai envelhecendo, amadurecendo, você começa a sentir o efeito das escolhas que você fez quando era mais jovem. Renata, talvez o brasileiro de maior dimensão política na história seja José Bonifácio, que foi nascido em Santos num 13 de junho, no ano de 1763. No Brasil, nós não temos o costume de reverenciar os grandes nomes da política, da arte, do esporte. A gente é um país um pouco sem memória. Mas a cidade de Santos hoje lança uma exposição virtual sobre José Bonifácio, no dia de 261 anos do aniversário dele, www.fundasantos.org.br. Você tem acesso a essa exposição virtual, que vale a pena. Sim, as comemorações do aniversário de José Bonifácio, elas aqui na Prefeitura de Santos a gente realiza anualmente, inclusive hoje o governador Tarcísio de Freitas vem à comemoração, que é sempre feita ali na Praça da República, né? E ele vai ser, inclusive, homenageado pelo prefeito com a medalha José Bonifácio, né? Vai ser honrado. O Paço Municipal de Santos é Palácio José Bonifácio? É Palácio José Bonifácio. E a gente tem essa cultura, pelo menos aqui, né, em Santos, dentro da prefeitura. O Rotary Club também tem uma comissão com pessoas à frente mesmo de preservar a história do José Bonifácio. E é importante que isso se propague. A vinda do governador hoje para cá, eu acho que tem um peso até para mostrar para o Estado todo de São Paulo a importância que nós aqui damos para essa data. E com a exposição, melhor ainda, né? Porque qualquer um não precisa estar aqui presencialmente, fisicamente, para poder ter acesso e conhecer toda essa obra. É isso aí. Vale sim essa comemoração, afinal de contas, por conta dele nós estamos distantes de Portugal, né? O Brasil está e é o que é, até por conta do patriarca da independência e santista, né? Que honra. E como bem a Renata comentou, é o psicólogo Arlindo Salgueiro, que hoje vai palestrar como um estudioso da vida de José Bonifácio e que, coincidentemente, hoje é aniversário dele. Então, acredito que será aí uma comemoração bem bonita. É o Arlindo Salgueiro, que é ao lado do José Geraldo Barbosa, né?
um dos grandes batalhadores pela valorização da memória de José Bonifácio. Ele faz aniversário hoje, muitas pessoas espíritas, inclusive, dizem que é a reencarnação Eu já ouvi do falar José disso. Bonifácio, porque o aniversário é no mesmo dia, né? A gente vai conversar depois do intervalo sobre a questão da urgência que foi aprovada na Câmara para votar o projeto que criminaliza o aborto, fica equivalente ao homicídio. É de um absurdo tão grande que uma mulher que cometa aborto depois, fora do que a lei permite, ela pode ser condenada a 22 anos de prisão, e o estuprador, ele pode ser condenado no máximo a 10 anos de prisão. A Renata e a Lara vão comentar isso com você depois do intervalo, que é rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, dia de bancada feminina, quinta-feira, a Lara Matos, a Renata Reis comentando as notícias com você. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, na batalha, na luta, né, para conservar o poder que ele tem como presidente da Câmara, ele não pode continuar como presidente da Câmara, mas ele quer eleger, não sei se a palavra melhor é essa, mas um apaniguado dele para o cargo que ele tem hoje, que é de muito poder, né? É quase um primeiro-ministro no Brasil. E para atrair os votos da bancada da Bíblia, ele acelerou um projeto do deputado Sóstenes Cavalcante, do Distrito Federal, que criminaliza o aborto, equipara a homicídio. Ele conseguiu urgência na votação desse projeto, ou seja, não vai passar pelas comissões, não vai se saber se é constitucional, inclusive, Renata. É uma vergonha sob qualquer prisma que se tente comentar essa notícia. Eu, como mulher, me sinto muito, muito envergonhada por ver esta questão sendo conduzida da forma como está no nosso país por um grupo de parlamentares, majoritariamente homens, sem ouvir a sociedade, sem passar pelas comissões, um assunto que não tem nada de urgente, né? A gente tem dentro da nossa tramitação constitucional dos projetos de lei no Congresso toda uma tramitação de urgência, mas ela tem que ser levada a sério, aquilo que é realmente urgente. Isso aqui é uma discussão que pode ser importante, é importante principalmente sob o ponto de vista de alguns que são veementemente contra o aborto em qualquer circunstância. Esses também merecem ser ouvidos, porém há necessidade de uma discussão muito mais ampla sobre esse tema, principalmente com a participação da sociedade civil e principalmente com a participação das mulheres nessa discussão. Fora que, além dessa vergonha que é a questão da forma como isso está sendo tratado no parlamento, é o fato de que isso é um retrocesso para o nosso país. A gente está vendo os países mais avançados do mundo indo na contramão disso, ao contrário, justamente tratando da legalização do aborto ou tentando descriminalizar em algumas situações em que realmente a mulher se coloca em situações de que ela tem que sopesar, né, os valores pessoais, a dignidade dela como pessoa humana e um filho não desejado, fruto de um estupro. Fora tudo isso que eu estou falando aqui, o mais grave mesmo são as penas. Quando você equipara, você cria situações não pensadas no nosso regramento, na nossa legislação, onde você pode, caso isso seja a fundo, tocado para frente da forma como está, nós poderemos ter algumas situações em que uma mulher adulta, estuprada, que decida fazer o aborto após 22 semanas de gestação, ela pode ter uma pena, sentar no banco dos réus e ter uma pena maior do que o seu estuprador. Então, assim, tá tudo errado. Na minha opinião, tá tudo errado. A gente precisa repensar isso daqui e espero que haja uma pressão pública, uma pressão mesmo da imprensa e das entidades representativas das mulheres aqui, que haja uma pressão para que
isso aqui não passe da forma como está, porque a gente tem uma situação muito, muito grave, onde o deputado que está tocando isso aqui, eu esqueci o nome dele, Sóstenes, né? Sóstenes Cavalcante, ele está utilizando justamente esse projeto para pressionar o presidente Lula para verificar se o presidente Lula vai ou não tomar posição contra ou a favor de evangélicos. Então, como sempre, como a gente conversa aqui toda quinta-feira, a gente tem um quê político por trás de tudo isso e os interesses da nossa população e de parte da população diretamente interessada nesses temas, nessas causas, vão ficando de lado por conta de interesses políticos. Exato, perfeito. Renata, é o fim da picada, é o fim da picada. Mais uma vez, uma pauta onde existe a pauta política sobrepujando as questões de interesse social, enfim. Nós não podemos permitir isso. Como é que, de fato, essa celeridade é justamente para quê? É para cumprir a agenda do Lira. Eu, como mulher, não estou nem ligando para a agenda do Lira, né? Isso é gravíssimo. Eu penso que a mulher, sim, ela precisa deliberar sobre ter ou não um filho que é fruto de um estupro, desde que não coloque a vida dela em risco. Não dá para ter a mesma, aliás, nem a mesma pena, uma pena muito maior, inclusive agora também corresponsabilizando o médico que por algum motivo faça esse tipo de cirurgia, digamos, né? Então é o fim da picada, isso não pode passar da forma como está sendo feita, como a Renata falou, não está seguindo o processo, foi direto para votação sem passar por comissão, e assim, na calada da noite, isso não deve continuar. 23 segundos foi aprovado o regime de urgência. E o que de fato também apresenta-se como essa pauta, né? A gente precisa de celeridade para tanta coisa, e nesse aspecto, e cadê a representatividade feminina diante dessa situação? Então, eu espero que isso não vá à frente. É incabível e não tem o que dizer. Olha, no Brasil, no ano passado, Renata, foram 56 mil denúncias, só os de estupro contra vulnerável, que é a menina, né, que é a pessoa deficiente, 56 mil denúncias. O Profissão Repórter da Rede Globo, nessa terça-feira, abordou essa questão e mostrou um caso de um pai que foi filmado abusando de uma filha de 17 anos dentro de uma UTI. Nossa. A equipe de enfermagem ficou revoltada, filmou, denunciou, ele foi preso e a mulher dele defendeu ele, né? Na verdade, assim, a questão do estupro, do aborto, a gente não pode deixar de olhar tudo isso do ponto de vista do prisma social mesmo falando. Até voltando um pouquinho na notícia anterior da questão do projeto de lei, a gente tem um problema social no Brasil que as meninas, adolescentes, muitas vezes, com 22 semanas, sequer sabem que estão grávidas. Fora a morosidade de como funciona o sistema no nosso país, que mulheres, ainda que saibam, a gente está cansado de ver notícias na imprensa de mulheres que não conseguem autorização para fazer o aborto dentro dessas 22 semanas. Então, assim, é um retrocesso completo. Nessa situação, essa notícia desse pai que, abençoados os enfermeiros que conseguiram perceber essa situação, fazer a filmagem, a gente ainda tem que ouvir o advogado dizer que as gravações são nulas, né, não são válidas para o processo, embora a legislação assim preveja, porque não tinham autorização judicial. Mas nessa situação ali colocada, foi a mesma situação daquele médico anestesista que há um ano atrás, ou 2, também abusava das mulheres enquanto elas estavam anestesiadas fazendo o parto dos seus filhos. Se você não age imediatamente colhendo essas provas, ainda que durante o processo seja a legalidade, a validade dessas provas seja questionadas, eu acredito que o Poder Judiciário precisa olhar essa questão do ponto de vista social mesmo, do ponto de vista do estado de necessidade, da urgência, da imediatidade de uma providência, porque senão você não vai colher as provas necessárias e por mais que a
gente tenha a prova testemunhal, a prova pericial, o vídeo, sem dúvida nenhuma, é uma prova contundente da conduta do estuprador nessas situações. É uma situação que foge totalmente do que se espera do ser humano, né? Um pai fazer isso com a própria filha e dentro de um hospital numa situação de total vulnerabilidade. Tá na hora, né? Quem sabe com uma notícia dessa que as nossas entidades, que as nossas entidades defensoras de direitos, principalmente os das mulheres no caso, olhem para essas duas notícias e façam realmente pressão para que o nosso Congresso tenha um pouco de bom senso agora para tratar dessa questão do aborto. Isso porque, Paulo, você disse 56 mil registrados. 56 mil denúncias de estupros contra vulneráveis por ano. E registradas, né? Imagine o que de fato acontece que não vem à nossa ciência. O que nos difere como animais é a nossa capacidade de discernimento. Então, assim, como julgar isso? Uma total ausência de discernimento. É muito fácil falar, esse cara é maluco, interna. E assim, a questão do discernimento, não fugindo da pauta, mas a gente cai aonde? Na ausência de educação. Quando nós não temos educação, são esses casos absurdos que ocorrem. Bom, 56 mil registrados, provavelmente muito mais casos, onde a gente não tem acesso à informação. E voltando na questão do aborto, o que vai acontecer se isso de fato se evidenciar? Clandestinidade. Então, muitas mulheres morrendo porque elas vão buscar, sim, resolver a situação delas e não de forma legal, porque elas serão condenadas, então, através da clandestinidade. Ou seja, a gente piora a situação, a gente não melhora, a gente não evolui. Não é uma questão de defender o aborto, porque realmente defender o aborto é um crime contra a vida. Agora, existe a prioridade da vida da mulher em relação à vida da criança que ela está gestando. Existe o caso do estupro, existe o caso da criança com anencefalia, né, sem a formação do cérebro. Esse projeto, o mais absurdo de tudo, é a mulher que foi estuprada e que faz o aborto poder receber uma pena mais alta do que o criminoso, do estuprador. É um projeto tão absurdo assim, e assim como é o caso do pai que abusou da filha numa UTI, por mais que a gente esteja anestesiado pelos casos de violência que são retratados nos meios de comunicação todos os dias, há casos que são muito revoltantes. Nessa semana, em Santos, aquele caso da voadora, né, de um homem que deu uma voadora num outro homem de 77 anos por causa de uma discussão no trânsito, matou na frente do neto. Ainda teve alguém que roubou o celular do assassinado. Na verdade, né, o aborto nos países mais desenvolvidos, ele está sendo discutida a descriminalização da mulher que deliberadamente decide não ter um filho. Essa é outra discussão que a gente compreende que realmente exista posicionamentos diversos, quem seja a favor desse direito da mulher e quem entenda isso como crime. Essa é uma discussão válida e precisa ser feita com a sociedade, precisa ser feita no nosso Congresso. Agora, em relação às 3 hipóteses excludentes de culpabilidade que você elencou aí, que é o feto com anencefalia, que é quando a mulher tem risco para a própria vida em ter o bebê, e no caso de estupro, representa um retrocesso à nossa legislação, você trazer agravantes para isso e ainda tornar essas penas equiparadas ao homicídio, o que me parece, para não dizer outra coisa, é uma loucura total. O Opinião Litoral para o intervalo bem rapidinho e volta com uma boa notícia para a gente verificar. A empresa metropolitana de Transportes Unidos, a MTU, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, ela anunciou o término, a conclusão das obras do VLT em Santos, que tumultuaram o tráfego pela cidade, para o mês de julho. É para conferir ainda, mas é uma notícia muito boa, porque inclusive o início de funcionamento do VLT ficaria para o primeiro semestre do ano que vem, mas ele introduz uma mudança na dinâmica de deslocamentos da cidade muito grande, porque há um fluxo tão grande como de São Vicente, Praia Grande, Litoral Sul para Santos, que é
suprido por uma parte do VLT, como há um fluxo muito grande também dos bairros que ficam mais próximos da praia para os bairros mais centrais da cidade. É uma notícia sobre todos os aspectos muito boa. Será que se confirma? Vamos ver se a Renata e a Lara acreditam nessa data. A gente vê isso no próximo bloco. Voltando com a opinião litoral desta quinta-feira, agora é o último bloco. Renata Arraes, pelo amor de Deus, você acredita que em julho terminam as obras do VLT e que no ano que vem, essa segunda fase que liga os bairros mais perto da orla da praia aos bairros centrais de Santos, essa segunda fase, o trem vai estar circulando? Acredito, estamos trabalhando para isso. Embora seja uma obra do governo do Estado de São Paulo, né, pela IMTU, a gente sabe que quem sofre, né, as críticas, as reclamações, primeiro quem sofre os efeitos da obra é a população da cidade. E a cidade, ela vai buscar uma resposta, não é lá na IMTU nem no governo do estado, né? A cidade, a população de uma cidade, ela vai buscar essa resposta na prefeitura, no prefeito. E o prefeito Rogério Santos está trabalhando muito à frente dessas obras, justamente para tentar minorar esses problemas. É lógico que a gente fala, né? Não dá para fazer o omelete sem quebrar os ovos, não dá para fazer uma obra dessa importância, né? E dessa relevância, como é o VLT, sem atrapalhar ali a vida de alguns comércios, das pessoas que residem naqueles trechos por onde ele vai passar. Mas pra gente que não está ali, é fácil de falar, né? Mas quem tem o seu comércio, quem tem o seu ali na Rua Campos Melo, isso aconteceu bastante. Houve algumas medidas da Prefeitura de Santos para tentar isentar e perdoar alguns tributos, justamente para melhorar a situação, amenizar um pouco a situação, os prejuízos que essas pessoas sofreram, mas o importante é que a gente na prefeitura está trabalhando muito para que isso aconteça. Então, em julho de 2024, a gente tem muita fé, acredita muito que as obras vão ser concluídas, embora ele só vai começar a operar em 2025, né? Serão ao todo 12 estações. A gente vai ter uma obra, uma segunda fase que vai da Conselheiro até o Valongo. Estima-se beneficiar cerca de 35 mil pessoas, então assim, e depois passando ainda para a terceira fase, que vai lá para São Vicente. Então eu acredito muito no VLT. Eu, quando entrei na Prefeitura de Santos, eu estava na época no governo Papa, e lá na Procuradoria, quando chegaram para mim os primeiros ajustes, os primeiros processos tratando do VLT, eu confesso para você, Paulo, que eu não acreditava. Eu via isso lá em 2008, 2009 como um sonho mesmo. Eu falava, isso não vai acontecer, isso aí não vai. E agora a gente vê isso, depois de tantos anos, se tornar realidade e ver que a população vai se beneficiar com isso, e espero que a população reconheça isso mais lá na frente, que houve sim um sofrimento, mas o resultado vai ser muito positivo. Eu também acredito, Paulo, e se tivesse que esperar mais, eu esperaria, porque na gestão a gente fala de curto, médio e longo prazo. Não tem como você fazer grandes mudanças a curto prazo, ainda bem que não tem, porque a curto prazo vai dar problema. Então é a longo prazo. Para isso, o que a gente precisa colocar na balança? A relação custo-benefício, como você fortaleceu. Os benefícios dessa mudança serão muito grandes. Então, coloque na balança o benefício que você vai ter em detrimento do custo. Porque está difícil para você, para o seu transporte, está difícil para mim, está difícil para eles. A gente vem aqui para o centro para estar gravando e é uma grande dificuldade, mas a gente precisa trabalhar um pouquinho mais a tolerância. É que a tolerância é algo que você tolera e que de alguma forma infringe o seu estado de conforto. Infelizmente teremos desconfortos, mas é a longo prazo, com previsão de benefícios para a região, para a nossa locomoção, para a cidade. Eu espero também que essa fase fique só na lembrança, numa lembrança ruim do passado, mas que ela seja compensada pelos benefícios que a obra pronta, essa segunda fase do VLT, vai trazer. Na Argentina, houve a votação ontem no Senado do pacote de medidas drásticas do presidente Javier Milei.
foi como um tango, foi melodramático, né? A votação foi decidida com o voto da presidente do Senado, que é, como nos Estados Unidos, a vice-presidente da República. Fora, foi de uma violência, foi um filme de terror, o governo Javier Milei, em relação às manifestações violentas fora do Senado, contra a aprovação desse projeto. A nota oficial do governo, Lara, falou inclusive em tentativa de golpe de Estado. Sim, Paulo, isso conversa com a pauta anterior. Se você precisa mudar, há um preço a se pagar. O que de fato a Argentina está passando é uma situação muito desesperadora, é altamente compreensível. Tem relatos de pessoas que dizem que não têm condição de comprar alguma coisa para comer. Então esse é o lado ruim, mas nós não podemos esquecer que o resultado disso tende a ser mais favorável, a considerar que a inflação já baixou. O que de fato eu questiono aí é a capacidade comunicativa do Milei. Ele sabe os efeitos que as mudanças vão gerar. Se ele tivesse uma comunicação, um posicionamento, que eu zelo isso muito pelos líderes, principalmente os líderes dos estados, você consegue talvez trazer mais a população do seu lado, a considerar que os argentinos, eles têm um sangue alto, né? Eles têm sangue na veia circulando com velocidade. Por isso as manifestações, elas geram esse tipo de reação, né? Os efeitos do que de fato o Milei está fazendo geram essa reatividade da população. Então é isso que a gente precisa questionar, o que pode ser que venha de benefício para o cidadão argentino mediante as mudanças dele. E eu sei que é difícil entender isso, sustentar. Agora, não tenham miopia. O Milei, ele nada mais está fazendo do que reformas de situações que já foram trazidas por outros governantes. Então, também não sejamos míopes de apontar somente a arma para ele. Por que será que a Argentina chegou nesse patamar? Eu sei o quão de fato isso é assustador, mas para a Argentina sair daquela situação, que outra condição teria? Eu não vejo uma reforma branda, eu vejo uma reforma drástica. Há de se ter paciência, há de se entender o objetivo desse governo, mas fica aí a dica, Milei. Segure a sua boca, né? Fale trazendo a população para junto de você e não de uma forma reativa, porque você vai ter problemas nessa tentativa de mudanças que você quer trazer para o país. Olha, o que eu acho mais grave nessa aprovação feita lá é o fato de que o que ela tem em suma de mais importante, que causa mais revolta da população argentina, é o fato que ela tira, né, alguns poderes do legislativo e dá muitos poderes ao chefe do poder executivo, no caso, o presidente. Embora tenha havido uma série de emendas e uma série de discussões disso no Senado, no início eram 11 itens nos quais o presidente poderia, por decreto, legislar em situações tidas como emergenciais. Agora elas foram reduzidas, salvo engano, a 4 ou 5 matérias, mas mesmo assim ela traz muito poder para o chefe do Poder Executivo. E eu acho que isso também, aqui, como a gente falou nas nossas outras discussões anteriores, como acontece no Brasil, eu acho que precisa de uma discussão muito maior. É muito sério isso. Quando você dá poder demais para o chefe do Poder Executivo, você corre, sim, o risco de que alguém, ainda com o perfil do presidente da Argentina, empoderado demais, ele possa exorbitar ou passar além desses poderes. A gente tem que olhar ali com bastante cautela, embora eu também acompanhe pela imprensa as notícias relativas à Argentina, não me identifico com o perfil desse presidente, não acredito no perfil desse presidente, mas torço pela Argentina. Porém, eu acho que essas medidas elas não são democráticas o suficiente. O drama argentino mais ou menos, ele representa mais ou menos, está lá uma representação clara na tela, uma manifestante fez um policial chorar na Argentina, está na hora de você tirar esse capacete e vir para esse lado. E aí pergunta, como acordar de manhã e não ter nada para dar de comer a seus filhos e ficar feliz porque isso é para manter as contas do país em superávit?
O drama argentino é o de um século de péssimas administrações, populistas, incompetentes, não é? Que levaram o país a esse ponto. Hoje, esse corte drástico numa tacada só de benefícios sociais, como até aposentadorias, né, leva a uma situação de desespero. E, na casa em que falta pão, já se dizia no século passado, né, todo mundo grita e ninguém tem razão, né? Então, precisa de medida drástica. Agora, como aguentar a medida drástica, a sabedoria para implementar as medidas que o país precisa para se recuperar é que são exigidas nesse momento do Javier Milei, presidente da Argentina. O drama não é só argentino. A Organização das Nações Unidas divulgou um dado ontem de que no mundo existem hoje 117 milhões de pessoas deslocadas das suas casas à força, por algum motivo, como guerra, como catástrofes climáticas. É 10 vezes a população de Portugal. Né? É uma quantidade muito grande, recorde. Assim como a gente já se referiu aqui várias vezes, a população de rua da cidade de São Paulo, por exemplo, 40, 50 mil pessoas em população de rua, é do tamanho de uma cidade de Bertioga, né? Então, alguma coisa a gente precisa repensar no nosso modelo social, que é evidente que isso aí não está dando certo, né? Uma Bertioga inteira em população de rua dentro de São Paulo, 10 vezes Portugal, o número de pessoas deslocadas pelo mundo. Com isso, chegamos ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira, agradecendo a participação da Renata Reis, da Lara Matos como comentaristas, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.